Hoje, agora, especificamente, a gente vai entrar um pouco mais detidamente, tendo esse processo introdutório da manhã sobre o Marx e o marxismo na teoria marxista da dependência, na obra do Marini. Especificamente, a obra que ganhou mais projeção dentro do debate da teoria marxista da dependência, nesse período que vai de 1973 a 1997, quando da morte do Rui, como um processo de conformação, então, de um campo teórico muito interessante, que dialogou com outros grandes campos do pensamento crítico latino-americano, mas que desenhou uma interpretação própria sobre o papel que a América Latina coadjuva na dinâmica internacional ou na divisão internacional do trabalho. Então, quando o Marini fala sobre o Dialética da Dependência no seu memorial, que ele apresenta para ser reincorporado ao UNB, além do recorrido histórico que ele faz até chegar em 73, ele vai falar um pouco de como essa é uma obra que ganhou vida para além dele. Era um tempo histórico tão efusivo de luta de classes que a obra do Rui, ela ganhou uma dimensão para além do que ele imaginava. Então, como o Rui era formador político, além de professor universitário, toda essa estrutura da militância, ou armada na época, ou armada com conhecimento crítico, era uma militância que circulava muito os textos impressos. Então, ela foi uma obra traduzida por muitos países, e que no mesmo momento em que ela está sendo lida por vários integrantes, ou do movimento de esquerda revolucionária, ou da POLOP, na América Latina e o Caribe, e na Europa e África, ele não está sendo divulgado aqui no Brasil, né? Então há um descompasso entre o que significou essa obra no seu momento histórico, no mundo revolucionário, e o apagamento dessa obra no seu próprio país. Então essa dimensão conflitiva e contraditória não é tão contraditória quando a gente estuda o que foi a ditadura e entende por que a obra não circulou, inclusive qual pensamento se tornou o pensamento hegemônico do debate do desenvolvimento e da dependência, que foi o do FHC e do Serra, né? Um livro que já nos anos 90 já estava na 30ª edição no Brasil e na América Latina. Portanto, o exílio do Fernando Henrique Cardoso é muito diferente do exílio do Marini, da Vânia e do Teotônio, né? É quase por uma opção crítica à ditadura e não por uma perseguição real, como esses outros três do campo crítico de fato sofreram, né? Então, é uma obra de 73 que tem a pretensão de ser um ensaio e que o Marini a nomina de forma muito interessante quando ele faz a introdução de um texto de revisão do ensaio que se chama Em torno à Dialética da Dependência, que na minha obra com o João Pedro Stedley, de compilação dos principais textos do Marini, está aqui também, e ele vai dizer no início dessa introdução as pretensões do seu ensaio. E ele vai dizer exatamente isso. Minhas pretensões iniciais era a busca pelas determinações históricas que conformam o caráter desigual das relações internacionais. Portanto, que conformam uma América Latina para o mundo e não para si, no plano da crítica da economia política. Então, é um ensaio de perguntas. O Dialética da Dependência é quase um roteiro de estudo, é acesso à cabeça de um intelectual. Entendem o que é isso? O ensaio não é um artigo acadêmico pensado para ser publicado para os pares criticarem. O ensaio é um artigo de socialização própria daquilo que está sendo investigado. Portanto, ele vai ter muitas lacunas e vai ter muitas assertivas chaves de pesquisa boas, já pré-prontas, para o caldeirão teórico que precisará vir depois, em meio a uma conjuntura muito diversa de manutenção da ditadura e depois de redemocratização tirânica do capital. Porque há quem acredite que a redemocratização, ela liberou a América Latina de muitas questões, mas em realidade ela manteve a América Latina no cenário subordinado das relações internacionais. Mais ainda intensificada pela questão da dívida, mais ainda intensificada pela questão da superexploração, mais ainda intensificada pela questão dos regimes
conservadores ou progressistas não necessariamente revolucionários pós-neoliberalismo. Veja que curioso. Às vezes o nacionalismo se apresentará como grande inimigo do imperialismo, mas o nacionalismo não é a revolução socialista. E não está mal que seja assim. Não está mal reivindicar a retomada das grandes megas empresas nacionais que foram transnacionalizadas no período neoliberal. Então vejam, o Hugo Chávez se torna um grande inimigo no século XXI dos Estados Unidos, não é porque ele se aproximou muito mais de Cuba, ainda que o tenha feito, mas é porque ele voltou a nacionalizar o principal produto das relações internacionais venezuelanas, que é o petróleo, a PDVSA. Então, quando a gente começa a entender quais eram as determinações, a gente vai visualizando que, com base no método, elas ainda seguem vigentes. Quando eu olho para o papel que a América Latina coadjuva nas relações internacionais de hoje, eu visualizo o papel das commodities, né, o papel dos produtos chamados de bens salários, e discutir o tarifaço do Trump fica muito fácil, porque a gente sabe quais são os produtos que incidem sobre os bens salários dos trabalhadores dos Estados Unidos nos Estados Unidos, que são preços que têm que sempre cair para que o salário pago de lá se transforme em, de fato, aumento da taxa de mais-valia. Não só aumento de produtividade, mas movimentação da taxa. Então, a teoria valor-trabalho, ela é vigente, não é porque a gente quer insistir nela a forceps ou a força. Ela é vigente porque a realidade é ainda mais desigual. E porque a exploração é ainda mais intensa no caráter internacional do seu repartimento da massa de valor mediado pela taxa de valor ou de sobretrabalho. Massa de sobretrabalho é o vezesinho, o número de pessoas que estão sendo formalmente exploradas no mundo. Taxa de mais-valia é essa que vai me dar por setores o tempo socialmente médio do trabalho explorado. Então, a dialética da dependência é um ensaio que nos dá a chave para entender quem é esse sujeito incrível chamado Rui Mauro Marinho. Seu rigor, sua disciplina, o seu papel de intelectual para dentro da universidade, o seu papel de intelectual para fora, é isso. É pedagogia do exemplo para quem quer ser um bom pesquisador, pesquisadora. Não é genial porque nasceu brilhante. É genial porque se dedicou brilhantemente à sua tarefa. Só isso. O que o torna espetacular. Né? Olha como ele começa. Como ele começa o dialética. Em sua análise da dependência latino-americana, os pesquisadores marxistas, olha com quem ele está brigando, Elaine. Os pesquisadores marxistas incorreram geralmente em dois tipos de desvios. A substituição do fato concreto pelo conceito abstrato, em vez de partir do real, parte da ideia do real, em vez de partir da relação desigual entre os trabalhadores de um determinado país, parte da ideia de uma população generalizada, de uma fome generalizada, ou a adulteração do conceito em nome de uma realidade rebelde para aceitá-lo em sua formulação pura. Olha que espetáculo. Ou seja, em vez de ter calma para debulhar o trigo, esse intelectual de esquerda, marxista, vai muito rápido na explicação fenomênica do processo e atrapalha o caminhar histórico necessário para destrinchar as determinações. No primeiro caso, o resultado tem sido os estudos marxistas chamados de ortodoxos, nos quais a dinâmica dos processos estudados se volta para uma formalização que é incapaz de reconstruí-la no âmbito da exposição, e nos que a relação entre o concreto e o abstrato se rompe para dar lugar a descrições empíricas. Explica a desigualdade com dados, mas não sabe explicar a desigualdade na sua estrutura essencial. O segundo tipo de desvio tem sido mais frequente no campo da sociologia, na qual,
frente à dificuldade de adequar a uma realidade categorias que não foram desenhadas especialmente para ela, os estudiosos de formação marxista recorrem simultaneamente a outros enfoques metodológicos e teóricos. A consequência necessária desse procedimento é o ecletismo, a falta de rigor conceitual e metodológico e um pretenso enriquecimento do marxismo, que é, na realidade, sua negação. Não vão ao método, não cavucam ou escovam a história contra pelo, como diz o Walter Benjamin, com vistas a buscar o soterramento histórico de explicação sobre as nossas funções na divisão internacional do trabalho. Então ele vai dizer que ele é antidogmático, que significa dizer que o método não é para ele algo engessado. Sim, é ortodoxo no método, porque não abre mão do método e do rigor do método. Mas não é dogmático no sentido de não fazer as relações, ou se quiserem, mediações necessárias para explicá-lo em cada tempo histórico. Então ele já faz uma nota política intelectual para quem esse ensaio está endereçado. Para o campo crítico marxista. E não é um ensaio que diz o campo crítico marxista está ótimo. O campo crítico marxista está se distanciando do marxismo. Primeiro tema, o Marini está cobrando dos intelectuais marxistas desse período histórico, 69 e 73, um apurado cuidado com Marx e o marxismo, para não destruir Marx e fechar as portas para a continuidade do marxismo. Então ele é ortodoxo no método, no sentido de que ele não dialoga com outros métodos para que seu método seja sua própria direção de metodologia científica. Não dá para ser marxista no método e ser weberiano na metodologia. Mas nós somos, em geral, weberianos na metodologia. Ele vai dizer, ué, mas se o marxismo não me dá os elementos para, utilizando dados e utilizando todas as instrumentalizações da minha época, explicitar a dialética, então que diabo é isso? Então, ele está conversando para dentro do campo crítico. Isso significa dizer que Fernando Henrique não está aí. Ainda que se coloque aí. Porque o texto do Fernando Henrique não é um texto do marxismo. Ele nunca se autodeclarou marxista. Portanto, ele está conversando com o marxismo. O que Fernando Henrique teve que se meter em responder? Fez o Marini ter que trabalhar em outras coisas para dizer, vai aprender. Que saco! Agora tem que parar de continuar estudando para responder esse cara que está na 30ª edição da sua obra. Enquanto a minha não existe. A obra do Marini está para o Brasil, assim como o Marini está para a sua região de nascimento, que é Barbacena. Ela foi posta no manicômio. Né? O maior manicômio da ditadura está em Barbacena. Né? A obra do Marini na ditadura é isso. Fernando Henrique ajudou a consolidar o manicômio das ciências sociais. Só existe ele. Né? Ele é o injetor de um processo histórico muito complicado, que é não reproduzir um debate, e sim uma visão, como a visão. Né? Então, sim, eu deposito no intelectual Fernando Henrique Cardoso muitos dos problemas que nós hoje, como marxistas, sofremos para além dos nossos próprios problemas. Então, esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, já que é um ensaio dialogando com o marxismo, quais são as principais teses que ele vai reivindicar? 2. Primeiro, não dá mais, estando em 1973, para voltar somente a Marx. Tem que também voltar a Lenin. Porque o Marx não vivenciou o imperialismo. Ele explicitou as leis tendenciais. Mas foi o Lenin, a partir de outros autores críticos e também burgueses, né? E aí a gente tem Bukharin, Hilferding, Robson, né? Que estão estudando a era da concentração de capitais. Hilferding com o capital financeiro, Robson com o capitalismo mundial, né? E aí o Lenin pega tudo isso e, com a sua capacidade absurda de estar estudando enquanto pensa e age pela Revolução de Outubro, o Lenin consolida 2 grandes textos magistrais entre 16 e 17.
ou depois bem ancorados em 23, 24, como socialização da obra, que são o Estado e a Revolução, e imperialismo, fase superior do capitalismo. Essas duas obras são fundamentais para a gente entender como Lenin vai se diferenciar do debate do desenvolvimento desigual do Trotsky e vai se ancorar no debate da teoria valor-trabalho para explicar a dialética presente no empirismo da exportação de capitais, a principal variável da acumulação de capital do século XX. Então, o que o Marini vai fazer é começar a destrinchar nos itens que correspondem ao dialética da dependência, que vão do 131, de novo. Obrigada, Elô, por deixar tudo coloridinho. O intercâmbio, a integração do mercado mundial, que aí ele vai explicar a relação centro e periferia. O segredo da troca desigual, que ele vai desvincular o debate de preço e vai instituir o debate do valor, ou do mais trabalho, sobretrabalho, superexploração. A partir disso entra na superexploração da força de trabalho e depois vai conversar sobre as novas dimensões dessa superexploração a partir do ciclo do capital na economia dependente, o processo de industrialização e aí sim a nova espiral do desenvolvimento capitalista dependente. Então é um ensaio super didático nos itens que ele se propõe para explicar a retomada do Marx e a retomada do Lenin naqueles 5 pontos que o Lenin sintetizará como as características do capitalismo no século XX. Vocês sabem que tem a ver com concentração e centralização de capital, né? Agora, essa concentração e centralização de capital vai consolidar uma oligarquia financeira, que não tem a ver com bancos, tem a ver com o papel que os bancos cumprem na compra de ações do capital produtivo. Não tem a ver com o papel do Bradesco Banco Mais. Tem a ver que o Bradesco comprou a ação da Vale. Portanto, o salário pago pela Vale tem como sujeito político definidor do preço médio o Bradesco, que também compra terra, que também compra ações do setor automotivo, que também compra ações de outros setores estratégicos para o mercado futuro farmoquímico. Então, capital financeiro, diz o Hilferd, é a soma do capital bancário mais o capital produtivo. Ele vira uma mega oligarquia financeira. Eu vou botar lá no quadro para ficar mais fácil. Então, o Lenin está dizendo isso. O que vai definir a característica do capitalismo, ou se quiserem, capitalismo, no século XX, é que agora a gente tem a era da concentração e centralização de capitais. Isso gera uma nova oligarquia, e esse é o termo que o Lenin usa, financeira, porque ela vai se apropriar, né, de terra em toda parte do mundo como reserva futura de mercado, né, que é a soma do capital bancário mais o capital produtivo. Essa oligarquia financeira vai trabalhar no quesito exportação de capitais. Em vez, diz o Lenin, dela vender o maquinário, ela começa a exportar as máquinas que produzem, as indústrias que produzem os maquinários. Então, o setor automotivo, em vez de trazer a Ford, o carro pronto, traz a indústria que produz o carro. E transfere, portanto, tecnologias do setor produtivo em meio a um processo de extração de valor ainda mais violento que o nosso, né? Que recentemente havia saído do trabalho escravo, né? 1888. E recentemente tinha se tornado uma res pública, 1889. Nem 50 anos. Para o advento da concentração e centralização de capital. E ele vai dizer que existem outras 2 características geopolíticas dessa situação, que é a primeira, o mundo, o reparto do mundo. O mundo está sendo repartido, ou partilha,
entre os grandes capitais. E esses grandes capitais têm suas sedes em economias ditas desenvolvidas. Essa é a síntese do imperialismo, fase superior do capitalismo. E para ele fazer essa síntese, ele usa muitos arquivos estatísticos do sistema financeiro, muitas notas de rodapé, mostrando o estudo de fontes bibliográficas absurdas para consolidar, portanto, a monstruosidade da transição à fase mais avançada da extração de mais-valia. E é importante saber isso, porque a gente vai entender como, à medida que a exportação de capitais avança, o processo técnico-científico dessas economias está mudando, e quanto mais ele muda, mais ele precisa de recursos naturais e minerais para ampliar a massa de mercadorias entregues à sociedade. E quanto mais ele amplia isso, mais ele precisa mexer no preço internacional da commodity, no preço internacional dos alimentos, no preço internacional dos seus produtos finais. Esses para cima e os outros para baixo. Então, é difícil, mas é sensacional, porque é a realidade tal qual ela se apresenta. E talvez seja mais fácil para a gente estudar a concentração de capital do que foi para o Marini, se a gente olhar o que é, por exemplo, a nossa região litorânea de portos, né? Já repararam a quantidade de navios que ficam à espera de entrada no porto? Vocês já conseguiram? Parece uma batalha naval, não parece? Eu não sei se ali no Campeche... É, porque tá longe o porto, né? Tá lá em... Onde tá o FPR... Não, aqui é Santa Catarina. Tá onde? Tá lá perto de mim, né? Balneário Camboriú. Tá lá no Vale, né? Lá perto do Vale, lá, né? Então, eu sou de Vitória, Espírito Santo, né? Onde tá o Porto de Tubarão e o Porto de Vitória e o Porto de Vila Velha. É uma batalha naval. À noite a cidade escurece, porque as pessoas dormem, né? Os bairros populares desligam as luzes e o mar clareia a ilha. Porque ela é uma cidade portuária. Ela está cercada por mercadorias chegando e saindo o tempo inteiro num fluxo absurdo de espera de entrada no porto, né? E não é qualquer porto, é um porto que manda diesel, manda combustível na parte preta, na parte vermelha e manda mercadorias em containers na parte branca. Portanto, não sei, a Tatá estava me contando ontem, né? Sobre o navio que pegou fogo e foi difícil apagar, desses carros elétricos, né? Porque o lítio, a bateria de lítio, e utilizada intensamente como ela está sendo, ela ainda não tem o seu reflexo superestruturado nos canais de segurança, né? Então, apagar um navio com X números de carros elétricos pegando fogo, ele precisou afundar para ele ser de fato apagado. E demorou muito tempo. Então é interessante ver como não é só a baleia que a gente vê que ela está transitando, as mercadorias também estão transitando pelos nossos litorais, né? Então, o Marini, nesses itens que ele se propõe, ele está investigando a relação entre os produtores mundiais de mercadorias finais com muito valor agregado, claro que naquela época não tinha celular, né? E os produtores dos bens primários, que sem os quais essas mercadorias não existiriam. Você não produz celular sem a matéria-prima que está na África e na América. A tabela periódica que não está nessas economias do norte, está nas economias do sul. Então nós, África, nós, América e parte da Ásia, somos tão estratégicos para o imperialismo que ele não pode deixar que a nossa democracia represente soberania. Menos ainda que a gente tenha autonomia decisiva quando de relações internacionais se trata. Então, o Marini vai fazer essa dissecação das relações internacionais dos anos 60 para trás, porque ele está escrevendo em 70. Muita coisa mudou, então eu vou ficar nesse período histórico que é o período da obra.
Quando ele olha, então, o que é a América Latina na divisão internacional do trabalho, ele vai dizer, que engraçado. Vamos para um produto principal da gente dos anos 30 aos anos 60, o café, e vamos pensar juntos. O que é uma economia primária exportadora? O que significa esse termo econômico? O Brasil é uma economia primário exportadora. O que é isso? Expliquem para mim. Pode errar, tudo bem. Que exporta produtos do setor primário, um pouco... Tipo qual? Por exemplo... petróleo, soja. Commodities. Que os seus principais produtos da pauta de exportação são produtos dos anos 70 para trás com baixo valor agregado. Beleza? Ou seja, não são produtos finais, exceto serem alimentos, bens salários, ou meios de produção para o setor produtivo industrial. Tudo bem? Muito bem. Esse é um dos produtos dessa pauta de exportação da Colômbia, do Brasil, da Venezuela, né? E vamos pensar esse produto. Uma segunda característica é que ele não é só uma economia primária exportadora, o Brasil, ou o Chile, ou o México, ou a Argentina. É também, nesse período histórico, uma economia com muita fragilidade no mercado interno. Significa dizer o quê? Que produz para fora, não produz para dentro. A meta de produzir mais e mais café não é para ficar internamente, é para aumentar a sua participação no mercado internacional. Então, o mercado externo tem primazia sobre o mercado nacional. Muito bem. Quem produz o café no Brasil é uma indústria nacional do café, com muito subsídio do Estado brasileiro, mas é uma burguesia nacional. Então, o sujeito proprietário dos meios de produção, que significa ter a terra, ter os silos, ter as secadoras e ter um exército de outros pequenos produtores rurais produzindo para ele, é a burguesia agrária ou brasileira, ou colombiana, ou venezuelana, que são as ditadoras desse período. Muito bem. Esse grupo produz café, então, primeiro para vender para quem? Para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem consome café? Quem consome café nos Estados Unidos? Hoje em dia, ou... Não, estou lá em 70 para trás, mas ainda que fosse hoje, para quem é destinado esse café exportado por nós? Tá, vou falar para não ter constrangimento, mas não tem erro. Esse café é destinado para todo mundo que pode comprá-lo. E há dois públicos básicos. Primeiro, para a burguesia estadunidense e segundo, para os trabalhadores estadunidenses, de diversas áreas. Então, o café é consumido por dois tipos de consumidores. O que a gente chama na economia de circulação alta, de bens finais caros, e os de circulação baixa, que são os bens salários. Que não tem nada a ver com o nosso tema de circulação alta e baixa sendo brasileiros. Estou falando que o preço médio do salário do estadunidense não pode se comparar com o preço médio dos nossos salários nesse período. Beleza? Então é um bem acessível. Todo mundo que quiser se apaixonar e o marketing der certo, tomará café nos Estados Unidos. Bom, ele também toma café, não é? A burguesia agrária nacional também toma café, então também vai ser destinado para ela, não a parte majoritária, mas eles também, então também são consumidores. Aí vem a pergunta, e os trabalhadores do café? É destinado a eles? Então, a gente tem um sujeito, que é o trabalhador dos cafezais, que tinha recém-saído do trabalho escravo, chegado no trabalho livre, mas não necessariamente se tornado assalariado. O José de Souza Martins, no Cativeiro da Terra, vai explicar para nós que a transição do trabalho escravo não é o trabalho assalariado no Brasil.
A transição do trabalho escravo é o trabalho livre. Trabalho livre significa que o assalariamento nem se tornou direito para o campesinato. Ele vai se tornar direito no Vargas para aquela população urbana industrial que está fazendo a transição do modelo de substituição de importações. Então, esse trabalhador do cafezal que tem o latifúndio e o monocultivo como uma praxe dessa burguesia agrária brasileira, colombiana, argentina, chilena, esse trabalhador não tomará necessariamente o café que ele mesmo produz. A gente vai entender por quê. Mas eu já tenho um elo, uma mediação estruturante importante. Ou a mercadoria café cumpre múltiplas determinações. Primeiro, ser produzida no Brasil. Segunda, ser consumida no exterior em economias desenvolvidas. Terceiro, nessas economias, ser consumida pela burguesia e pelos próprios trabalhadores. E quarto, os trabalhadores dessas economias não consumirão café porque os seus salários exigirão que eles façam escolhas. E o café não é um bem de primeira necessidade nas escolhas. Aí a gente aprende na economia que existe bens substitutos, né? E bens complementares, né? Economia vulgar, microeconomia. Quais serão os bens substitutos ao café? Vários. Vários. Inclusive água. E de preferência água de nascente, que eu não preciso pagar por ela. Nosso campesinato precisa da terra para sobreviver. Não tem salário suficiente de 30 a 60 para ter um rol de cestas de bens que ele consuma mercadorias compradas ao preço que o mercado, diga-se a burguesia, define. Portanto, os bens substitutos são os bens da própria natureza. Sucos, porque era abundante nos nossos territórios fruta. Laranja, limão. Havia pomares nos territórios populares. Aí se colocaram os muros e as cercas e a gente começou a precisar pular o muro, que era delicioso também, né? Pular o muro foi uma fase gostosa da vida. Porque pular muro não era crime, em especial se você era moleque de rua e brincava na rua. Era buscar a bola, era fazer travessura, não era crime. Hoje é crime, inclusive viver, né? Então, é mais difícil pensar as mediações. Então, esse trabalhador, nós vamos ver por quê, produz para o mundo, produz para o seu mercado, mas não produz para si mesmo. Então, vamos para o produto básico. Vamos para um produto básico dos Estados Unidos nessa época. E vamos pegar, então, a área da Elaine, a comunicação, a área de estudo, de entendimento, né? A TV. Vamos lá. A burguesia nacional estadunidense produz TV. Primeira pergunta. Produz para si mesma ou produz para o mundo? Mas os dois já acertaram a resposta. Mas é importante produzir para dentro? Por quê? Eu não sei se é mais importante, mas é tão importante quanto. Em tudo, não só em venda da mercadoria, mas em venda da ideologia inerente à mercadoria. Você não vende só uma TV, né? Você vende informação, né? Você vende histórias em quadrinhos, você vende desenho animado, você vende propaganda. Olha o que é essa mercadoria. Dentro dela tem um mundo de mercadorias, né? Olha que doideira. São mercadorias de alto nível de agregação de outros setores produtivos, né? Quanto é, a Elaine pode me ajudar, mas quanto é a propaganda no horário nobre do Jornal Nacional na Globo? Por que tem determinados anunciantes só nesse horário? Quanto deve ser? 10 segundos, 7 segundos de propaganda
No tan, taranana, taranana, tan, 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 mercadoria, mercadoria, mercadoria. Tan, taranana, taranana, a gente chora com a novela. Tan, taranana. Agora os malditos estão... Agora não, já faz um tempo. São tão absurdos que você vê a novela e vê as propagandas também, né? Aí você tá lá e vem lá... quais que aparecem? Deixa eu lembrar. O carro, né? Aparece o BYD, aparecem vários carros, ou aparece o Creta, aparecem vários anunciantes diretos dentro da telenovela. Veja que malditos, né? E aí, compre. Então, uma novela não é só a venda de uma história mal ou bem narrada, mal ou bem interpretada. Ela é a venda de muitas mercadorias. Ela lança modas, ela lança ideologias, ela lança estereótipos, né, de beleza, estereótipos de necessidade de mudança física. Ela também potencializa um monte de debates interessantes, sem dúvida nenhuma. Então, essa televisão, produto que tem muitos produtos dentro dela, é vendida primeiramente para o mercado estadunidense, que adora publicizar no seu nacionalismo as suas marcas. A Nike é nossa, a Coca-Cola é nossa, né? O Walmart é nosso. Sam's, acho que é deles também, não é? Sam's é estadunidense? Olhem aí nos seus celulares super avançados, Apple, se ela é estadunidense ou não. Deem uma olhada. Eu acho que sim, que é uma cadeia... não é? Tô falando? Eu peguei Covid, mas eu ainda sou boa nisso. Então, aí ó, que também fundada pelo Walmart, que também tem arroz, que também tem açúcar, que também sabe como é que ele tem arroz e açúcar? Ou ele compra diretamente terra, ou ele compra os produtos dos pequenos produtores rurais de todas as partes do mundo e ensaca como seu. Assim que ele é de ótimo. E aí a gente vai no Walmart, porque ele oferece melhores preços e a gente pode pagar no cartão. Então, a televisão é vendida para o mercado interno. A televisão é vendida para o mercado internacional. Dos países desenvolvidos e para o mercado internacional das economias em desenvolvimento ou subdesenvolvidas. Quem compra essa televisão aqui no Brasil, ou na Colômbia, ou na Venezuela, do café? Quem compra, nesse momento histórico, ou a burguesia agrária, ou a burguesia comercial, ou a nascente burguesia industrial, ou os autônomos herdeiros, filhos dos latifúndios, etc., né? A universidade, lembrando, a Universidade Brasileira, em 1960, não é propagada em todos os nossos estados, ela está nascendo como universidade em várias partes do nosso país, né? Pensem sobre isso. Sobre a USP ainda não tinha seus centros de excelência diferenciados, tinha poucas faculdades incorporadas, né? Então, essas burguesias que atuam nos seus próprios países. E a pergunta que não quer calar. Bom, aqui os trabalhadores dos Estados Unidos também consomem, concordam? Tanto que os nossos trabalhadores, quando vão para lá trabalhar informalmente, até pouco tempo diziam, eles montavam suas casas hipertecnológicas do que eles catavam do lixo, né? Porque surgiu uma televisão nova, ela é barata, ela não vai concorrer com os outros bens de primeira necessidade da gente, como aqui. Então, trocar de televisão, trocar de celular, por isso que tem a desgrama dos black, né? Não sei por que se chama black, né? Mas as mega promoções é o tempo todo, né? Em determinados períodos do deságue de mercadorias nos Estados Unidos. Bom, e o trabalhador lá do café? E o trabalhador lá do café? E o trabalhador do café compra televisão? Você não toma nem o café, gente. Você não toma nem o café. Então, esse trabalhador daqui, ele não teve acesso nem ao café e menos ainda à televisão. Negado. Então, vamos olhar para o quadro e pensar juntos? Pergunta número 1.
Quem se ferrou nessa história toda das relações internacionais? O plantador do café, né? Por quê? Que não tem direito a nenhuma mercadoria. E porque ele é mais o quê? Ele é uma força de trabalho explorada. Ele é fundamental para que área que está no quadro, o trabalhador do café? A burguesia. Qual burguesia? Aqui consome café. A que consome o café é qual? Fundamental para todas, né? Por quê? Porque todas são consumidoras. Mas ela é fundamental essencialmente para dois sujeitos que estão ali no quadro. Quais? A burguesia agrária e a burguesia exterior, Por quê? porque são os maiores consumidores e compradores do produto. Porque também a burguesia agrária nacional produz o café. Perfeito. Mas eu vou melhorar isso aí. Mas por que essas burguesias? Não é porque elas são consumidoras. Você só errou o finalzinho da coisa, tirei metade da sua nota. Essa burguesia é porque é ela que define não só os preços, mas é ela que define os preços com base na própria produção. Lembra que eu falei que ia complexificar o simples complexo? O Marini vai mostrar isso aqui desde a teoria valor-trabalho. Porque agora a gente está vendo só preço, né, Elaine? Quem compra e quem vende. Quem trabalha e que não consegue comprar, quem trabalha e que consegue comprar, isso é preço, vocês concordam? O que é o preço em Marx? Expressão fenomênica do valor. O preço é a aparência fenomênica de relações muito mais complexas do que compra e venda. Mas a gente só vê compra e venda. Tenho grana, não tenho para comprar água agora. Se toda a tecnologia, o Wi-Fi não funcionar, a gente está ferrado. Ninguém consegue comprar um café hoje, porque é tudo virtual, né? Ninguém tem dinheiro no bolso, tem? Então vamos lá. Olha que interessante, que maravilhoso é o trabalho da teoria valor-trabalho. O Marini vai dizer o seguinte. Vamos supor que quem coloca o preço médio internacional do café defina o preço médio do café, desse cafezinho que a gente toma, do café, lá, 250 gramas, defina o preço médio em R$35. Hoje, né? Se o nosso mercado... Por isso que vocês escutam na televisão commodities e Dow Jones. O índice Dow Jones caiu, o índice Nasdaq subiu. Índice Dow Jones são produtos primários, índice Nasdaq são produtos tecnológicos. E os dois mostram as relações internacionais comerciais. Para nós isso é muito importante. Se o preço médio do café está 35, isso significa dizer que esse café de R$35 é acessível para quem o consome. A gente não falou que 3 grupos o consomem? Quais são os 3 grupos que o consomem? Claro que depois vai vir uma classe, assim chamada classe média de consumo, né? Aqui. Mas então, a burguesia nacional, a burguesia internacional e os trabalhadores dos países desenvolvidos consumirão café a 35, porque esse é o preço médio. Esse preço médio, portanto, ele compõe a cesta básica de consumo dos trabalhadores... Ah, não, estou no lugar errado aqui, ó. A cesta básica de consumo dos trabalhadores dos Estados Unidos, diz o Marini. Concordam? Eles estão consumindo café. Se eu mexo nesse preço médio e o coloco a R$37, eu, burguesia internacional, o que vai acontecer com o salário mantido ceteris paribus, congelado, todos os outros fatores? O que vai acontecer com os salários desses trabalhadores dos Estados Unidos no consumo do café? Eles vão perder poder de compra, concordam? Ué, não valia 35? Vale 37, perde 2 pontos de poder de compra. Qual que é o mistério aqui? Não, o café custava 35, ele ia no mercado, comprava R$35 o Melita. Agora ele vai no mercado, custa 37, ficou mais caro para ele? Mas, gente, não pode ter erro, isso é lógica. Se ele pagava 5, agora paga 7, ele perdeu 2. E se ele toma 3 sacos desse café no mês, ele perdeu 2, 4, 6. Estão acompanhando?
Portanto, o preço do café interfere automaticamente na cesta de bens de consumo desse trabalhador estadunidense. Porque, então, é fundamental para a burguesia estadunidense definir o preço médio do café mundial. Porque se ela não define, ela não mexe nos bens básicos do seu trabalhador e ela não muda a taxa de mais-valia, que é a relação entre aquela parte do trabalho dele que eu me aproprio como capitalista e aquela parte do trabalho dele que eu pago como salário, tempo de trabalho socialmente médio necessário, para ele comprar tudo o que ele queira e que é preciso para circular o meu mercado interno. Então, a minha meta como burguesia internacional, Lenin hegemônica, é baratear os preços dos produtos alimentares. A laranja tem que baratear, o café tem que baratear, o arroz tem que baratear, o tomate tem que baratear, porque não são produtores massivos desses bens. Acompanharam ou não? Sim ou não? Então, o preço do café médio internacional é definido pela burguesia internacional hegemônica. E ele é um custo, ele é um elemento de definição do custo de produção. Também querem. Do custo de produção. Por quê, Elaine? Porque quanto mais esse trabalhador, cadê ele? Cafezal, cadê o trabalhador dos Estados Unidos? Quanto mais esse trabalhador comprar café mais barato, por exemplo, a 32, em vez de ele perder 2, ele vai ganhar quanto de 32 para 35? 3. O que ele faz com 3 dólares, que seja? 3 vezes 5, 15 reais, né? Ele pode comprar um outro bem, uma manteiga tipo A e não tipo B. Portanto, eu mexer no preço do produto altera a composição do valor da força de trabalho. Portanto, da taxa de exploração. E esse tema é um tema que a sociologia não entende, porque ela não disseca a teoria valor-trabalho. Ela fica no debate dos preços, mas ela não entende que preço é a expressão fenomênica da extração de valor. Então, querem fazer alguma pergunta? Faz para mim, estou aqui para isso. Me aproveite. Quando aumenta o preço do café, o salário do trabalhador para permanecer o nível de subsistência igual, ele vai aumentar e aí vai reduzir a taxa de mais-valor? Isso que você está perguntando é muito importante. Alterar as variações do preço pode ou não alterar as variações do valor. Porque ainda que estejam associadas e não possam ser indissociadas, elas têm vida própria. Beleza? Veja como é complexo isso. Mas a gente sabe que os preços das mercadorias dos supermercados interferem no nosso poder aquisitivo. Por isso eu tenho uma gôndola com um monte de produtos similares. Porque eu não vou comprar manteiga aviação, né? Aviação não, daquela manteiga cara. Não, eu vou comprar Itambé. E de preferência quando estiver quase vencendo. Porque aí já compra mais barato. Né? Mas a aviação, até de papel é mais cara, né? É manteiga. Mas é uma manteiga que não é para o nosso bolso. Então eu sei qual é a parte que me cabe no latifúndio do consumo do hipermercado. Por que Mabel é tão barato em comparação às outras? E ela é tudo menos comida, né? Porque ela enche. Claro, ela enche de veneno, né? Ela enche de veneno, ela é tudo menos alimento. É soma de farinhas residuais de um monte de coisa, mais muito açúcar. Todinho, não é alimento. É a soma de um monte de montanhas de açúcar, mais um monte de conservantes, mais um monte de transgênicos aprovados no Brasil. E não aprovados em outros países. Então, o preço interfere no valor, mas também tem vida própria. Não há como analisar um sem o outro, mas se eu faço todos os exercícios, eu visualizo que eu posso mexer no preço, manter o valor, diminuir o valor, aumentar o valor, ou mais valor. Então eu tenho que estudar cada caso, para não ser rápido na explicação, porque seria uma mentira. Mas no exercício que eu estou fazendo aqui, eu estou definindo a premissa de que o preço do café compõe a cesta básica de bens dos trabalhadores do centro. Portanto, esse preço interfere nos salários que serão pagos. Por quê?
Porque os Estados Unidos não vão ficar fazendo revoluções técnico-científicas aqui. E eles vão prometer que revolução técnico-científica... O que é revolução técnico-científica? Vamos lá no Schumpeter. Destruição criadora. O que é isso? Vocês são muito novos, né? Vocês têm que ir no Museu da Televisão, mas a Elaine vai saber como eu. Quer ver? A primeira televisão que nós tivemos no Brasil, ela era uma bolinha de girar. Ela tinha um motor enorme por trás. E ela precisava necessariamente de antena. E a antena precisava necessariamente de bombril. Essa televisão ela vai ser substituída por uma outra. Tem várias outras, né? Mas vamos só resumir. Ela vai ser substituída pelos botões. Aqui, que vai diminuindo o motor para trás, vai mudando a antena para frente. E ela vai virando mais cores que preto e branco, mas ainda não está definido. Isso são revoluções técnico-científicas que estão acontecendo cada vez em tempos mais curtos, com mais modificações tecnológicas para dentro e para fora da máquina, no design e nas suas funções internas. Menos tempo depois, ela muda para você não vê mais botões, ela bota uma capinha que sempre quebra, você aperta essa capinha e aqui estão todas as coisas. Volume, cor, saturação, contraste, som. Volume é som, né? Tudo aqui. Ela está diminuindo lá atrás. Ela está mudando as antenas também. Agora, inclusive, está colocando antenas aqui, ó. Fora do aparelho, bonitinhas, está mexendo no design. E está virando multicolor. Não mais bicolor. E eles chegam na revolução das revoluções, ainda nos anos final dos 70 e início dos 80, que é essa televisão Simpson, que ela está aqui e o controle remoto está aqui e você faz tudo sentada, sem precisar se movimentar para ligar, desligar o aparelho e outras coisas mais. Isso é revolução técnico-científica. Em curto tempo da mudança, acelera a tecnologia incorporada e muda o tipo de trabalho intelectual envolvido nela. Então, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, a engenharia de recursos minerais, né? A gemologia, está todo mundo aqui na revolução técnico-científica. E nós continuamos no campo, fazendo o êxodo rural, fazendo as outras coisas, mas sendo eminentemente rurais, consumidores de tudo isso, mas não receptores de todas essas mudanças técnico-científicas, né? Muito bem. Então, esse trabalhador daqui, ele está cada vez mais vivenciando a mais-valia relativa que nós vimos de manhã. E o trabalhador do café continua vivenciando a mais-valia absoluta. Muita jornada de trabalho muito específica, muito próxima ao trabalho escravo, né? Com pouca tecnologia incorporada de 60 para trás, nas nossas questões agrárias da América Latina. A burguesia internacional pauta o preço médio da mercadoria café com a intenção de que esse produto barateie o salário que ela paga ao seu trabalhador. E veja, ela não vai precisar aumentar o salário para mostrar que tem ganho. Porque se antes o salário dele comprava, sei lá, R$800 em comida, agora o salário dele compra R$800 em muito mais comida. Porque não é só o preço do café que ele está definindo no mercado internacional. É o preço da laranja, o preço da melancia, o preço do melão, o preço do alface, o preço do arroz, o preço da carne. Definir o preço no mercado internacional tem a ver com custo de produção caro, que é mão de obra qualificada. Nós estamos falando de mão de obra cada vez mais qualificada desse setor, que vai reivindicar mais salários. O capitalista de lá vai dizer, não necessariamente vou aumentar mais salários para todo mundo, mas vou melhorar a sua cesta básica de bens. Então, o mercado internacional é estratégico para a burguesia internacional. Portanto, a gente já nasce no capitalismo, quando a gente deixa de ser colônia e passa a ser capitalista, a gente já nasce subordinado, sem autonomia decisória.
sob condições políticas, geopolíticas, econômicas, mundiais, absurdamente concentradas e centralizadas em poucas mãos. Imagina então quando a gente monta o nosso sistema siderúrgico, o nosso sistema ferroviário, o nosso sistema eletromagnético ou hidroelétrico. Da onde vem o maquinário para montar Itaipu? Da onde vem o maquinário para montar a Eletrobras? Da onde vem o maquinário para montar as termoelétricas? Da onde vem o maquinário para montar o nosso sistema aeroviário? Todo das economias centrais. E o que acontece quando a gente compra bens muito caros para internalizar o nosso parque industrial? A gente começa a ter o problema da dívida. Além de ter o problema do preço médio definido pelo capital internacional, a gente não tem dinheiro para isso tudo, porque a burguesia nacional da gente vai criar um mecanismo para ser rica, não incidindo no preço médio internacional. Marini vai dar um nome para isso, vai chamar isso de superexploração. Mecanismo de compensação do seu caráter subordinado nas relações internacionais. Então, o preço do café não é definido pela burguesia nacional latino-americana. Mas o preço do salário do trabalhador do café é. Quanto mais a burguesia nacional perde no mundo, mais ela compensa essa perda pagando salários ainda piores. Ou gerando condições de trabalho ainda piores. Em Moçambique, na Argélia, no Sahel, né? Ou na Amazônia. Uma mercadoria como o café, ou uma mercadoria como a TV, quando ocorre o intercâmbio entre esses dois países produtores dessas duas mercadorias, me revelam determinações estruturantes. Quais são elas? A primeira, anotem, quem define o preço dessas mercadorias no mercado mundial, o preço médio, são as burguesias internacionais. Hoje a gente chama de capital transnacional, né? Mas o Lenin chamava de oligarquia financeira. Que não é o Lenin, é o Hilferd, o Lenin lendo o Hilferd. Então, ponto número 1, o que eu falei? Quem define o preço médio das mercadorias é a burguesia internacional. Nas relações internacionais, quem define o preço médio é a oligarquia financeira. Cujas sedes, como nós vimos no Lenin, estão nas economias dos países centrais. Portanto, o mundo já nasce com dois tipos de capitalismo. O dos que mandam e o dos que dependem daqueles que mandam. Como todo capitalista ganha, e o nosso capitalista ganha menos do capitalista que manda mais, o que o capitalista que ganha menos vai fazer para dentro da sua economia? Compensar a sua perda no mercado internacional. Como? Dizendo, eu preciso ser rico. Se vocês serão muito pobres, o problema é de vocês, cobrem do Estado. Portanto, ele cria um mecanismo interno de compensação das suas perdas internacionais na produção de valor. Como se chama esse mecanismo? Superexploração da força de trabalho. O preço médio de mercado, entendam, o preço médio de mercado, ele é pensado pelos capitalistas com base no seu preço de produção. Estou querendo dizer com isso o seguinte, o que tem a ver o capitalista lá dos Estados Unidos definir o preço do café se ele é a Ford? Muito abstrato, né? Por que o Henry Ford ou Taylor, seu assessor para discutir o cronômetro do tempo de trabalho dentro da fábrica, que vira Taylorismo, né? Que vira Fordismo, vira um processo de produção em larga escala, medido pela produtividade média do trabalho. Portanto, tempo é dinheiro, né? Isso é o Taylor, junto com Henry Ford. O que tem a ver Henry Ford, falando fordidamente, com o café e os trabalhadores do café na América Latina? O que tem a ver? O que a gente acabou de ver? Me digam. O Ford está mexendo no preço do café por quê? Se ele produz carro. Tem a ver que quanto mais ele incidir nos preços de bens salários dos trabalhadores da sua fábrica,
mais eles ficarão confortáveis em ver que está tendo ganho de poder aquisitivo com o mesmo salário. Antes eu ganhava $500 e consumia 3 cafés no mês, de 250. Eu ganho $500 e agora eu consumo 5. Eu melhorei ou não? Como é que nosso povo, quando Lula, no primeiro mandato, Lula fez uma fala do primeiro para o segundo, de que ele estava melhorando as condições de vida do povo, né? O que o Lula falou? Nosso povo está consumindo agora coisas que não consumia antes. Não foi isso que ele falou? Foi isso. Essa é a medida de prosperidade do capitalismo. O que a gente está consumindo? Aí você vai lá no mundo camponês, abre a geladeira, tem iogurte industrializado, tem manteiga industrializada, tudo que a gente produzia. E aí você vai no campo e vê quase um monocultivo nas nossas pequenas propriedades rurais. Tudo café, ou tudo cana, ou tudo eucalipto, ou tudo coco. Integração da cadeia produtiva do pequeno produtor rural ao grande exportador de commodities. Então, o que é a superexploração? A superexploração é um mecanismo que explica como, na concorrência intercapitalista, as burguesias da América Latina, ao não definirem os preços dos seus produtos, saem reféns do mercado internacional. E só conseguem resolver isso internamente, consolidando seus estados nacionais, consolidando seu regime fiscal tributário, seu regime fiscal contábil, sua macroeconomia, definindo preços médios internos absurdos, né? Se a gente produz para exportação café, por que o café não é barato para nós? Tem que ser muito barato, porque a gente tem produção em alta escala. Não, mas café é caro. Vocês viram, né? Quando vai barateando, ele ainda está na casa dos 30, né? R$30 não é. Primeiro que não é nem café, né? Quando a gente faz uma análise real sobre o que é o café, melita não é café. Melita é o resíduo do resíduo do resíduo da torra, né? Então, para custar R$36, você vê, né? Aí você toma um café puro e você fala, nossa, café ruim. Você perdeu o paladar, né? Você acha que a melhor torra é ruim, é muito amarga. Não, amarga é o excesso de torra. Café bom não pode amargar. Café bom não pode amargar. Por isso que você compra café pequenininho, que são esses cafés selecionados, eles são muito caros, né? Eles são muito caros, porque eles são com menos torra, menos queimados. Eles são mais puros e mais caros. Quem é que toma esse café? Então, a superexploração é uma categoria que define o capitalismo dependente. É uma categoria que o Rui vai dizer, se o capitalismo chegou no imperialismo e o nosso capitalismo já nasce no período imperialista, nosso capitalismo não é igual ao capitalismo. Nosso capitalismo é refém do imperialismo. Portanto, não é possível falar em capitalismo latino-americano. É necessário falar em capitalismo dependente latino-americano, para romper com essa ideia de Estado nacional e soberania nacional. Já está errada essa ideia. Não há autonomia e soberania quando nós somos reféns das relações internacionais. Aí, toda vez que a gente quiser criar uma política externa que nos dê mais autonomia, mais os governos centrais vão vir para cima. E vão implodir os territórios em guerras contínuas. Irã, Iraque, Palestina e Israel, Ucrânia e Rússia. E a quantidade de guerras na África. E a quantidade de guerras na América Latina que não passa nos meios de comunicação. O fato de a gente não ver não significa que não esteja havendo guerra no nosso continente. Ou a quantidade de conflitos de terra, quando a gente tem a posse da terra, na luta pela terra na América Latina, que tempos depois o capital descobre que tem um jazido de jade ou de ouro embaixo do território. E vira uma briga judicial para refazer a conquista da terra. Ah, mas nós não sabíamos que tinha ouro. Ou o Estado brasileiro que concede a Vale por 30 anos explorar o Eldorado dos Carajás. Mas a Vale já fazia isso quando ela era pública. Qual a diferença de ser capitalista de Estado e ser capitalista da burguesia? Os dois são capitalismos.
Portanto, os dois trabalham sob a âncora da superexploração. A superexploração é um mecanismo que define que nós não somos um imperialismo. Então, nunca pode ser igual ao imperialismo a superexploração. E, portanto, a superexploração daqui nunca pode ser igual à superexploração na Europa. Porque a gente transfere valor, eles não transferem valor. Eles chegam a uma fase mais avançada de exploração. Essa é a tendência de Marx, não é? A tendência do capitalismo é mais exploração, não menos. Isso está no Marx. Mas não está no Marx que a tendência do capitalismo dependente é nascer sendo responsável pela transferência de valor. Então a superexploração é o nosso nascimento, nosso ponto de partida e de chegada. A superexploração lá é ponto de chegada. Vão demorar 300 anos para virar superexploração lá. Aqui, quando a gente nasce capitalismo independente, a gente já é superexplorado. Não vai virar explorado minimamente nunca, porque já é superexplorado. Por isso que nos países periféricos a revolução é muito mais emergente, essencial, do que nos países centrais. Porque salários médios bem pagos confortam a realidade de classes. Corrompem a realidade de classes. Cooptam pelo consumo às classes. Sociedades mais desiguais, a gente bate o olho, a gente só não vê desigualdade hoje se a gente não quiser. Ou não tem bairro pobre em Floripa? É uma pergunta, né? Porque do aeroporto para cá, eu passei por vários bairros, só não sei nominá-los, né? Eu não sei nominá-los, mas quem é daqui sabe me dizer onde eu tô, né? Ou Curitiba, ou Foz do Iguaçu, onde eu tô morando, ou Vitória, ilha de onde eu sou, os morros são todos uma grande referência de quem conhece a cidade, porque enquanto a gente dorme, outros estão circulando para trabalhar. Não vê a realidade desigual quem não quer. De quem vende na rua, quem mora na rua e quem mora nos grandes arranha-céus de Balneário Camboriú. Ou da região ascendente de consumo, que é Goiânia. Por isso, a música sertaneja goiana se dão tão bem. Porque sim, é a sociedade que está aumentando o latifúndio, aumentando o monocultivo, circulando suas mercadorias commodities e consumindo fora do Brasil. Eu perguntava para as meninas como é que está a questão cultural em Floripa, né? Não só da cultura popular, mas do circuito cultural. Gil, Caetano, né? Porque é curioso, a burguesia nacional, ela não gasta o seu dinheiro no Brasil. A burguesia nacional gasta o seu dinheiro fora daqui. Quem precisa de cultura, de política de cultura de Estado, somos nós. Por que não tem cultura nas nossas capitais? Porque quem tem dinheiro vai aonde a cultura está, que ela define como cultura, né? Mas para nós, o povo, se não está no nosso território, a gente não tem acesso a ela. Vocês não vão dizer que é o mesmo ir num show do Caetano e ver Caetano no TikTok. Não é o mesmo. Muda tudo. Afinidade, energias, muda tudo. Ou não muda tudo a gente estar aqui? Ou a gente assistir depois? É maravilhoso eu estar aí na sua casa. Mas é maravilhoso que a gente aqui, depois a Elaine mostra a gente aqui, né? A gente aqui fazendo essa mediação. O que tem nessa relação que não vai ter nunca ali? Tudo. Então, a burguesia nacional, há um debate muito grande se há uma burguesia nacional. Não em operação, mas inclusive em ideologia, né? Será que a burguesia brasileira é nacionalista? Há um debate histórico sobre isso. Minha leitura é que não. Minha leitura é que não, porque bolsominions não são burguesia, são trabalhadores coitados. Não posso falar, tá gravado, né? Mas são trabalhadores. Pontinho, 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 completem. Antes tu, né, só pautou ali a questão da política social. E é interessante pensar na dinâmica do nosso país, né? Também quem foram os primeiros desses ditos trabalhadores beneficiados pelas políticas sociais. Não é à toa que lá no contexto de 1920, 1930 vão ser os ferroviários, os bancários, mas eram aqueles que estavam diretamente vinculados com o processo da exportação. E se eles parassem, né, se a ferrovia parasse, se os portos parassem, isso de fato iria incidir de uma forma bastante, né, significativa na exportação brasileira. Ô amor, você lembra que no governo Lula
depois do período Bolsonaro, os caminhoneiros pararam, né? Várias vezes ao longo do período Lula e depois, né? Os caminhoneiros pararam. É um pandemônio, né? Ou os caminhoneiros dos nossos combustíveis, né? Que foi outro debate. Abasteçam que não vai ter combustível. Para tudo. É instantâneo, né? Isso é muito interessante assim mesmo, né? Não era pouco, né? Hã? Getúlio Vargas não era... É porque não é o Getúlio, qual é a força política do Getúlio, né? Sim, a representação. É o JK e a força política do JK. O Jango, que é um sujeito na articulação política que a gente estuda muito pouco, é fundamental pra gente entender o golpe, né? O papel do João Goulart na política operária do campo e da cidade, a política de reforma agrária dos anos 60, né? E o golpe. Então, a gente tem momentos históricos muito pouco estudados na política social, na minha opinião, né? E o período de João Goulart é fundamental. Então, o que é a superexploração? É um mecanismo de compensação da burguesia nacional para continuar acumulando capital depois que tem perdas nas relações internacionais. E para o trabalhador, essa superexploração significa o quê, Davi? Significa que ele já nasce, mesmo com direito ao trabalho assalariado, ele já nasce com um salário mínimo que não o permite sequer sobreviver. Ah, não, estou falando de trabalho socialmente médio. Segundo o Diese, hoje, o salário mínimo brasileiro, que é de quanto? 1.000 e quanto? 1.500. Beleza, 1.500, vamos arredondar, vamos ser legal, 1.580. Salário mínimo de 1.518. O Diese diz que para o salário mínimo cobrir as nossas necessidades básicas, ele teria que ser de 6.500. Agora está 7.000. Vamos ser. Qual é a diferença de 6.500 para 1.500? Qual a diferença? 5.000, né? 5.000 reais. Aí essa diferença de 5.000 reais, se em vez de 6.000 a gente soma 5.000 e dá 11, quem ganhou 11.000, na perspectiva da burguesia, na hora de idear seu poder político, nós não somos classe trabalhadora. E é real, porque eu hoje sou associada a 1. O meu salário bruto é de 23.000, como associada a 1, né? O meu salário mínimo, o meu salário líquido é de 14.500. Dá vontade de chorar. Porque se eu somo esses 5.000 de médio aos 6.000, que seria o mínimo, eu estou ganhando isso. Mas para a pessoa que ganha 1.500, eu ganho muito. E eu posso dizer que eu ganho pouco para ela? O meu salário é público. E eu não posso ter vergonha de dizer. Agora, ele não me torna menos classe trabalhadora. Porque 14.000 não paga os meus gastos. Sinto muito, não é que eu sou consumidora. Vocês não vão me ver no shopping. É porque eu tenho uma rede de trabalhadores que eu preciso contribuir para a sua própria existência. Que senão não tem nem grupo de estudo. Porque uma bolsa de R$700 não libera os meus estudantes. Me desculpem. E às vezes, para a gente segurar determinados estudantes, a gente tem que ser mãe. Em termos de salário. Não que tem a ver, né? No cuidado, né? Mas a gente tem que ajudar. Tem que ajudar a militância, tem que contribuir com a sua própria participação. Cuida de outras pessoas. É muita coisa. E o custo de vida, se eu quiser ter casa própria, né? Carro e outros bens de luxo, 14.000 não é nada. Um gerente da Caixa Econômica Federal hoje não ganha menos de R$28.000. Dos bancos brasileiros, a Caixa é a que tem a melhor política de trabalho. E quando os trabalhadores da Caixa Econômica param, é um problema social no Brasil. Porque toda a nossa política social, de seguridade social, está vinculada à Caixa. E o que os bancos têm feito atualmente? Portabilidade. Olha o perigo do debate da portabilidade. Se a gente consegue criar uma política econômica que facilite portabilidade, por exemplo, do nosso sistema de seguridade social, ferrou. Igual está fazendo agora com crédito e taxa de juros, né? Faça a portabilidade da sua dívida e negocie com o banco. Daqui a pouco vai chegar nisso, gente.
Porque quem vive do INSS, não só dos golpes que estão sendo cometidos por essa população, que é a mais sofrida, né, da nossa sociedade, também vive na dependência do crédito vinculado a esse salário fixo. Portanto, a Caixa Econômica paga aquilo que a galera contribuiu o ano todo, mas também retira, como Estado brasileiro, no sistema de crédito. Ah, mas ela tem a melhor taxa de juros. Mas é um sistema de crédito. A classe trabalhadora só tem casa própria com o sistema de crédito. Só tem carro com o sistema de crédito. Por isso que você vai comprar um carro e a concessionária te oferece primeiro crédito. Você vai comprar uma casa e ela te oferece primeiro crédito, porque ela sabe, quem lê essa realidade todos os dias, o jornal Valor Econômico é para a burguesia. O jornal Folha de São Paulo é para a burguesia. E nós nem jornal lemos. Quer discutir com a burguesia o quê? Eu leio jornal todo dia. Todo dia está aqui, ó. Eu estou num grupo de jornais e revistas todo dia. 6h30 da manhã já está lidinho o jornal. Até porque é fácil. 60% do jornal é propaganda. É balancete de empresas. Você só tem que ler 40%. É fácil. É claro que uma coisa você não lê, porque saiu no noticiário no dia anterior, né? Você já sabe, já a notícia, e a pessoa não te interessa. Mas tem colunas ótimas. Tanto no Valor, como na Folha. No Valor Ilustrado, no Valor e Eu, né? Ilustrado da Folha. No Valor e Eu, que é o de fim de semana, o Valor não funciona sábado e domingo, só até sexta. O José de Souza Martins escreve toda sexta-feira, há mais de 10 anos. Eu acompanho ele há mais de 10 anos. Então, a superexploração é um mecanismo de compensação da burguesia nacional com relação à sua perda nas relações internacionais. E para nós significa que, quando nós vamos estudar o mundo do trabalho na América Latina, nós temos que tomar em conta que o trabalho daqui cumpre uma função na divisão internacional do trabalho. Esse que é o problema, a gente fica discutindo aqui. A escala 6x1 não afeta só o Brasil. A escala 6x1 afeta o imperialismo. Por isso, quem é que primeiro vai dizer não à escala 6x1? O imperialismo. Então não adianta, se a gente não souber explicar os fundamentos, as determinações econômicas por trás das decisões políticas, a gente não ganha luta. A gente faz a luta, mas não ganha a luta. Então, Dialética da Dependência é um texto que nos situa na geopolítica internacional, na crítica da economia política internacional e na particularidade da América Latina nessa crítica da economia política. Portanto, na totalidade do movimento de acumulação de capital. É por isso que eu acho realmente cada vez mais um texto mais difícil. E para a gente dialogar, então, o Marini vai dizer, em torno da dialética, que é um texto que ele escreve depois, para situar o que é o dialética, teve tanta crítica, no melhor sentido da crítica, que ele se sentiu obrigado a fazer uma nota epistêmica, que a gente chama de explicação do ensaio. E ele, no entorno ao dialética, ele vai dizer várias coisas interessantes, né? Ele vai dizer que ela era só uma introdução à sua temática de investigação, mas ganhou vida para além dele. Não foi um texto pensado para ser publicado, foi um texto pensado para ser debatido. Mas ele foi publicado dada a emergência da luta de classes no mundo. E aí ele vai explicando o que ele estava pensando, como é que ele estava baixando as determinações no mundo das abstrações da teoria valor-trabalho para interpretar o Brasil, para interpretar o Chile, depois para interpretar o México. Então ele vai... Por isso que é legal, né, Elaine, assim, não sei se você já fez esse exercício, porque você está em outra chave de estudos também, né? Mas é legal, depois que o Rui tem esses textos, começar com esses textos e não com dialética. De trás para frente, porque o entorno explica o dialética. O que eu quis com essa obra, por que eu a escrevi, com quem eu estava dialogando. O memorial explica o dialética. Então hoje, eu, Roberta, tenho textos que me introduzem ao estudo. O Dialética não é a primeira obra a ser estudada. Por quê? Porque precisa ser introduzido Dialética.
E as obras de introdução à dialética são o memorial e o entorno à dialética. E olha o que ele diz para nós, estudiosos da TMD. Ele diz isso no entorno à dialética. A tarefa fundamental da TMD, cito Marini, a tarefa fundamental da TMD é determinar a legalidade específica pela qual se rege a economia dependente. Em cada tempo histórico, determinar a legalidade específica pela qual se rege o funcionamento da nossa economia. Se é para dentro, se é para fora, e quem está definindo as regras do jogo no meu dia a dia, lá quando eu sento em casa para comer. O meu prato de comida está envolvido em múltiplas determinações. Então, essa é a tarefa. Não era a minha tarefa, Rui Mauro Marini, mas é a nossa tarefa. Falar as implicações dessas determinações na vida cotidiana do mundo do trabalho. E vai mais além, numa segunda categoria que também é muito polêmica hoje, mas que eu continuo utilizando-a com todo o rigor que ela merece e com todo o estudo político do Estado brasileiro e latino-americano, porque o Estado mexicano, o Estado colombiano, o Estado argentino, o Estado das economias do tipo A, que primeiro se industrializaram de 1890 a 1930, ainda segue vigente. Olha o que o Marini diz no entorno da dialética sobre o subimperialismo, que é uma categoria que ele situa antes da superexploração no livro Subdesenvolvimento e Revolução, Subdesenvolvimento e Revolução, de 1969, tá? Dialética é de 73. Ele vai dizer em torno do dialética sobre o subimperialismo, que é anterior ao dialética. O subimperialismo emerge da definição dos graus intermediários e aponta a especificação de como se ancora a economia dependente a partir da lei, segundo a qual o aumento da produtividade do trabalho acarreta o aumento da superexploração. Então, para o Marini, a categoria subimperialismo não pode ser explicada desde a política, tem que ser explicada desde a crítica da economia política, desde a superexploração. Elas estão hiperconectadas. Economias como o Brasil reproduzirão a lógica de poder que os Estados Unidos têm sobre ela em economias ainda mais periféricas. Então, o Brasil se situará na relação com o Paraguai de forma super violenta, no roubo da natureza e na exploração do trabalho. A Argentina situará na sua relação com a Bolívia relações desiguais iguais às que são promovidas sobre ela. Então, esse sistema satélite que a CEPAL estuda e que o Gunder Frank vai situar como o desenvolvimento do subdesenvolvimento, essa é a tese do Gunder, o Marini vai dizer, é uma cadeia contínua entre países mais periféricos. Então, a abrangência de poder do Brasil, vocês não veem isso? O Brasil tem um poder no sul global, não é isso? Sim ou não? Então, se o Brasil tem um poder no sul global, é porque ele é uma economia intermediária, concordam? Portanto, a forma como o Brasil operará nessas economias é muito similar à forma e conteúdo como os Estados Unidos operam no Brasil. A isso se dá o nome de subimperialismo. E há um debate enorme sobre isso entre nós, porque é um grupo do marxismo, né, de companheiros muito próximos, como a Virginia Fontes e outros, né, vão dizer, mas a burguesia já não é mais nacional, né? A burguesia interna, ela, pós-liberalismo e neoliberalismo, a burguesia interna é estrangeira, né? Porque houve um investimento direto externo, né? Houve abertura de capitais, houve desnacionalização. Acho que isso é importante, né? O PIB e o PNB, eles mudaram muito, né? Antes, quando as empresas públicas e estatais eram essenciais, o PIB e o PNB andavam muito juntos. Depois, com a privatização, o produto nacional, o produto interno deixou de ser nacional, ele passou a ser externo, né? Então, o PIB cresce, mas o PNB não acompanha o PIB, porque as empresas estrangeiras têm mais poder de decisão no setor produtivo brasileiro, latino-americano. Então, é uma discussão essencial sobre a burguesia interna, mas isso, na minha opinião, não diminui ainda o caráter subimperialista de determinadas economias. Eu penso assim, não anulo o debate, mas não me convenci até agora
de que essa categoria deixou de ter vigência, né? E para nós discutirmos, então, o Rui termina assim a discussão. O modo de produção capitalista, a partir das suas análises das relações sociais específicas, portanto, das formações sociais específicas e do estágio de desenvolvimento da técnica de cada tempo histórico, precisa ser dissecado no momento em que ele está em vigor. Ou seja, se ele está estudando o capitalismo dependente de 70, o que ele está dizendo para nós como marxistas é que nós temos que estudar o capitalismo do século XXI. E o capitalismo do século XXI é muito mais violento do que o capitalismo dos anos 70. Portanto, as tarefas precisam ser muito mais coletivas. Não vou dar conta sozinha de dissecar o capitalismo na sua fase atual. Imaginem, eu discuto questão agrária e movimentos sociais. Essa é a minha área como educadora popular, né? Eu não consigo terminar de dissecar a questão agrária na América Latina, porque cada dia o agronegócio vem com novas situações. Imagine se eu for estudar o sistema fabril, o sistema industrial. Por isso que tem que ser coletiva a tarefa da TMD. Então, acho que a gente tem muitas questões aí por discutir, né? Nós somos um coletivo para dar conta das exigências do nosso tempo histórico. Acho que são bons debates. E, por fim, eu queria ressaltar, para a gente debater, um tema fundamental no Rui Mauro, assim, que é o tema que a gente menos estuda nele e que mais me interessa, assim. O Marini é um desses intelectuais... deixa eu só dar um recuo histórico. Escreveu Dialética da Dependência, o Subdesenvolvimento e Revolução num período histórico em que as revoluções ainda estão vivas é muito diferente. A Revolução Cubana está viva, a Revolução Sandinista vai estourar como exemplo histórico. A Revolução Mexicana foi a referência para essas revoluções posteriores no nosso continente. A Revolução Russa foi fundamental para a Revolução Cubana. E nós tivemos a Revolução Mao Tse-tungiana, a Revolução Cultural Chinesa, que ainda tem elementos históricos vigorantes na realidade chinesa. É muito difícil estudar o imperialismo chinês, porque a Revolução do Mao foi ontem. Então, não dá para dizer que o imperialismo chinês não tem elementos da Revolução Mao Tse-tungiana, porque a geração que viveu a Revolução Cultural Chinesa ainda está viva. Teve reforma agrária, gente. Sabe o que é reforma agrária numa economia que tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas? Vocês conseguem ter dimensão do que é um país com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas? Pensa, se a gente vai ter uma sala de aula pensada em educação para máximo 50. Como brinca o João Pedro Stedley, toda vez que ele volta da China, ele fala, vocês são tudo miseráveis como professores, ficam reclamando de sala de aula cheia. Vai para a China pra você ver. Você chega lá, é um auditório, né? Mas é 1 bilhão e 200 milhões, gente. É 1 bilhão e 200 milhões. Então, o imperialismo chinês não é igual ao imperialismo estadunidense, porque nos Estados Unidos, as revoluções foram silenciadas. Revoluções operárias, camponesas, trabalhadoras, socialistas. Não que significa dizer que não existem. O tempo todo tem luta de classe nos Estados Unidos. O tempo todo tem luta de classes na Grã-Bretanha. O tempo todo tem luta de classe na França. Mas sim, os trabalhadores da França têm mais dinheiro que nós, inclusive como sindicalizados. Conseguem ter jornais que continuam operando, conseguem ter escolas sindicais de formação. Nós, quando a gente quer fazer formação séria, a gente tem que ir para a igreja, né? Empresta seu espaço. Quem tem melhores espaços de formação é a igreja. Ué, eu sou uma formadora dentro da igreja, né? Eu não sou ativa na minha fé, mas eu sou ativa na formação de quadros do Fé e Política, né? Eu adoro. Eu não tenho essas crises do plano da moral que determinados espaços. Não, eu acho que melhor um pastor nosso do que qualquer pastor. Melhor um padre nosso. A gente tem vários jovens formados em economia, né? Que hoje são padres. São bem formados. Então, se eles chamam para fazer formação, lógico que eu vou. Sem crise. E sem ficar discutindo se Deus existe ou não. Eu vou entrar nesse debate. Se vocês acham que Deus existe, está tudo bem. Eu tenho dúvidas, mas isso não significa que eu não acredite. Agora, eu não vou discutir Deus, eu vou discutir a mercadoria. E o fetiche da mercadoria, que é o endeusamento do dinheiro. Que é o que eu sei fazer.
Dependência é a categoria principal, só para amarrar. Ó, quem vai estudar o dialética tem que entender que as categorias primárias são essas: imperialismo, dependência, superexploração e subimperialismo. A isso nós estamos dimensionando no método o estudo da totalidade e sua vinculação com a particularidade. Simples, complexo, assim. Ele vai dizer ainda, né? O subimperialismo não é um fenômeno especificamente latino. Ó, África. O subimperialismo não é um fenômeno especificamente latino e nem é uma anomalia, mas é um fenômeno inerente ao capitalismo dependente, onde quer que ele ocorra. Ah, ele é muito sensacional. Portanto, minha função é estudar as determinações que se encontram na base da luta de classes. Olha a consciência. Por isso que Marini está dentro de um mundo que está vivendo revoluções. Como é que nós vamos discutir luta de classes num mundo que parou de dimensionar a Revolução Socialista? Que no máximo que a gente discute não pode voltar Bolsonaro ao poder, nós temos que continuar. É o máximo. É o máximo. E aí a gente forma toda uma geração dizendo, eu sou Tebet, eu sou Ciro Gomes. Então a revolução era um ambiente que potencializava a discussão. E agora, né? Então, ler o Dialética da Dependência no período revolucionário dimensiona a dialética dentro daquela discussão de desenvolvimento. Mas situar o debate do Dialética da Dependência hoje parece que nos coloca só frente a um texto a mais. Porque o debate da Revolução ficou distante. Era um texto inerente ao debate da Revolução. Então, como é que a gente recupera isso? Eu não tenho ideia. Vocês, geração jovem, acreditam ainda na Revolução Socialista? Como é para vocês falar disso? É um imaginário viável? Está no cotidiano de vocês o debate da Revolução? Conversem um pouco comigo sobre isso. Nossa, foi miséria, assim. Eu não consigo... É a ideia do Mark Fisher, né? Mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, consigo imaginar amanhã a Rússia jogando míssil na minha cabeça, os Estados Unidos jogando míssil na minha cabeça, do que ter uma revolução popular, socialista, assim, tipo... Não, esse ideal para mim é muito idealizado. É uma coisa muito idealizada, muito distante, assim, tipo, o que dá para fazer são atitudes e movimentos, pequenas ações, mas é isso que a gente fala, né, que a esquerda perdeu muito a dimensão de ataque, dimensão tática de ataque, e hoje em dia é uma luta para ir perdendo espaço aos poucos, mas não consegue se articular um ataque, assim, frontal, né? Mas é isso, assim, como você fala que esse texto está permeado por um ideal histórico, onde, tipo assim, tem revoluções socialistas acontecendo, para mim já é outro mundo, assim. Fala, nossa, cara, que engraçado deve ser você viver num mundo onde você piamente acredita que, tipo, dá para pegar em armas e bater de frente com a burguesia nacional, com o capitalismo. É uma ideia romântica para mim, assim. Fala, cara, será que os intelectuais, tipo, sei lá, na Guerra Civil Espanhola, cara, as pessoas realmente pegavam armas, iam trocar tiro com os fascistas até ver quem vai morrer e vai sobrar. Tipo, cara, hoje em dia é muito romântico. Gente, hoje as pessoas não têm mais essa... Nossa, meu Deus, sabe? Quem que vai entrar na bala por isso? Sabe, assim, eu acho uma ideia muito romântica. Acho que a nossa... Não chega, né? É um tema que não chega. Tá vendo? A nossa geração, tipo, assim, cara, a gente quer... E todo mundo ensina. Não foi só coisas, entendeu? Assim, mas eu acho muito distante. Pelo menos assim, pensando do meu ponto de vista. Até a palavra, o vocabulário de como comunicar, cara, é muito distante, muito distante. Agora eu ouvi o Nildo falando dessa universidade, né? Porque daí também a gente tem que reconhecer o nosso papel nesse contexto. Eles estavam pensando, teorizando, discutindo, refletindo. E a gente está fazendo o quê? Enchendo o nosso lápis de um monte de artigo que ninguém lê, que não serve para nada. E a gente, enquanto docente, dissente. Que universidade é essa? A gente não chega nem nos territórios. A gente não consegue acessar, de fato, o real e concreto. Estou falando do curso de serviço social, né? Sei que temos vários colegas aqui de outros.
O estudante que chega na 7ª fase se assusta quando vê uma criança que está chorando porque sofreu uma violência. Como se fosse algo assim, há um descolamento completo da realidade que é a realidade da grande maioria, porque eu acho que a universidade, no projeto dela de ser esse lugar que serve para nos distanciar cada vez mais, ela está sendo perfeita. A gente está cada vez mais produzindo um monte de gente que acha que é um monte de coisa sem aderência nenhuma com a realidade, assim, pensando, muito provocada como docente, pensando nisso, assim, o que a gente está fazendo? Mas ao mesmo tempo que ele está dizendo que é a mesma coisa que o Davi diz para uma mãe que acredita piamente na Revolução Socialista você não dialoga com a minha geração, mãe. E isso é muito sério. Assim, por que não dialoga? Não é só porque... É porque no imaginário dessa geração, a revolução não está presente mesmo. Vejam. Mas é que, para mim, é incognoscível. Para gente que anda na vida real, por entrar numa comunidade de periferia, em Florianópolis, tu não precisa ir para Palestina. Se tu não te indigna com aquilo, e se tu não consegue pensar que aquilo só vai acabar se houver uma revolução, então, meu Deus, tu não tá vendo o lugar onde tu tá morando, tu não tá vendo a cidade, tu não tá vendo o mundo. Assim, se as pessoas perderam a ideia da revolução, é porque elas estão de tal maneira anestesiadas e incapazes de olhar a realidade. Né? Eu fico muito preocupada com isso. Essa geração mais nova, esse menino falou agora que eu estou em desespero. Porque assim, eu ando pelo meu bairro e eu já fico em desespero. No meu bairro, que é um bairro, a maioria de classe média. Mas eu vou me solidarizar com a leitura deles por uma questão. Eu posso fazer Pode. assim? E não é... Né? Desculpa o teu nome? Ícaro. Não, Ícaro. Não, os outros concordaram, não é isso, sim. Eu tenho um filho também, né, de 5 anos, é isso. Mas é a produção desse descrédito. Mas vamos lá, eu vou mais além, que aí eu quero concordar com eles, porque eu estou nos territórios. Não é só de indignação que a gente está falando, eu acho que se indignam. Cadê o projeto político que traz essa galera junto? Não é só a indignação. Duvido que o meu Davi e o Davi sejam insensíveis à desigualdade. Não é sobre isso. Mas o projeto político tem que ser a gente que... Sim, amiga, mas o que eu estou dizendo essa geração, ela precisa ter a experiência do trabalho de base como a ferramenta de outro mundo possível. E nós não estamos dando isso, não é só porque o capitalismo ganhou, é porque a Revolução Burguesa venceu. Sim. E quando ela vence, ela tira, no momento superior da luta de classes, do imaginário geral, essa possibilidade. Ela diz, está tudo bem, está em crise, mas vai melhorar, está em crise econômica, mas vai melhorar. Então, eu acho que eu tenho mais... Por exemplo, eu vejo a juventude no campo comigo. A juventude vai para o trabalho de base comigo. A juventude sai de lá anestesiada, eufórica. Mas para onde eu jogo isso tudo? Depois ela tem que termina a faculdade, vai para o emprego super explorado na hotelaria de Foz do Iguaçu. E eu faço o que com ela? Não vai não, fica comigo. Pô, eu ganho 23 mil! Essa pessoa ainda precisa se inserir. Eu vou dizer o quê? Não é sobre a ação individual que a gente está falando. É sobre um processo coletivo geral. Nós não temos esse projeto coletivo hoje. Então, o que a gente oferece para eles? Eu me solidarizo com essa... Não acho que é alienação só. Não é só alienação. Pensando desde a perspectiva da crítica ao marxismo, da crítica ao campo crítico. Só complementando o distanciamento que o meio acadêmico está tendo das outras realidades sociais. Porque a gente está sempre se aprofundando muito e fazendo produções e obras e artigos sempre para conversar só com o mesmo grupo dos outros acadêmicos da mesma área. E uma pessoa... Que a gente viu de manhã. Uma pessoa leiga não consegue compreender. Então a gente está realmente cada vez entrando mais num nicho e só debatendo com esse nicho. E aí que vem o reflexo das pessoas que saem formadas da faculdade e não tem essa noção de atuação. E também hoje em dia muita gente escreve artigo porque precisa, não porque sabe a importância de escrever um artigo, por exemplo. Mas eu acho que também
Existe uma tentativa de naturalização por parte da burguesia da violência e da crise, né? Você vê o vídeo da Palestina, passa e tem o vídeo do gatinho, né? E você vai naturalizando essa violência, vai naturalizando de uma forma de que realmente não tem como mudar. Mas existe também, e eu acho que essa romantização da revolução é interessante, porque a revolução não é o pegar em armas. Ela diz de um processo histórico. A Revolução Russa acontece por meio da soma de diversas greves que se efervesceram, né? Então, de revoltas populares que se transformaram em uma revolução. E eu acho que ver isso é importante, ver o que os grupos têm feito e tentado fazer no dia a dia. Então, o DCE mudou o nome do campus, numa luta pela memória, verdade e justiça. Isso é um ato que diz de um processo que tenta acumular forças para você alcançar o processo revolucionário. O MST quando faz assentamentos, o MLB quando faz ocupações nas cidades, né? Enfim, e tantas outras mobilizações que estão acontecendo e que a gente fala, isso é muito pequeno e, portanto, não vai dar certo, não é revolucionário. Mas quando a gente faz a soma de todos esses processos, quando a gente consegue fazer uma luta, mobilizar uma greve, contra a escala 6x1, por exemplo, ou mesmo de outras formas. Quando a gente faz agitação e propaganda, quando os partidos têm um jornal, divulga esse jornal toda quinzena, quando a gente realmente se mobiliza em torno dessas pequenas ações, a gente acumula forças para fazer isso, ver que é possível. E essa é, pelo menos no bairro, quando a gente faz uma ocupação, eu sou do MLB, quando a gente faz uma ocupação, as pessoas de madrugada, quando a gente elas ainda não acreditaram, elas estão indo pela esperança de conquistar alguma coisa. E quando você faz o enfrentamento à polícia e vence, elas passam a acreditar que se a gente conseguiu isso, é possível conseguir tantas outras coisas. Então também de uma perspectiva não romantizada da revolução, que isso também diz de uma ideologia burguesa posta, mas também de um abrir os olhos para essas pequenas coisas, né? E disso que é mudar o mundo dá trabalho, né? Sair do campo da faculdade dá trabalho, e para o outro centro dá trabalho, né? Existe um processo de militância mesmo, ativa, de estou cansado, mas eu preciso ir lá e fazer pelo menos uma coisinha. E eu acho que isso é importante para a gente, inclusive, não romantizar, porque dá trabalho, e a gente está num momento de uma vida cada vez mais individualizada, e eu vou fazer o meu e vou para casa descansar. E esse é o grande debate, como é que a gente faz para mobilizar, somar mais e mais forças numa perspectiva realmente, aí sim, revolucionária, né? Que conduza, não necessariamente a pegar em armas. O Lenin falava, a gente não necessariamente, a gente não tem que dar as armas, a gente tem que mostrar e fazer com que as pessoas sintam a necessidade de pegar as armas. São coisas diferentes. A gente precisa mostrar que é necessário, será necessário pegar em armas, porque existe o exército burguês. Mas não vai ser necessariamente a gente que vai dar as armas no primeiro momento. A gente vai falar, olha só, a greve não conquistou essa pequena coisinha, né? Mesmo que seja econômica, vamos para cima então na pauta política. Em cima disso, não basta só o aumento de salário na sua categoria, vamos politizar isso, né? A gente precisa realmente fazer uma revolução para que todo o salário melhore, né? Para que a exploração não seja mais uma realidade, enfim, conseguir mudar a partir disso, do trabalho cotidiano, né? Do enfrentamento cotidiano, do dia a dia, das pequenas ações, porque no fundo é isso que nos prepara realmente para a revolução. Tem uma coleção que eu não sei se vocês conhecem, pelo menos algum dos livros dela, né? Que se chama O Que É. E tem um que é O Que é a Revolução, que, se eu não me engano, quem escreveu foi o Caio Prado Júnior. Eu estou em dúvida se foi ele ou se foi o Florestan. Que vale a pena vocês lerem, assim. E tem o termo revolução, debate de revolução, no dicionário de política do Maurício Dobi. Dicionário de política de A a Z, que é essencial para a gente entender, quando a gente está falando de revolução, do que a gente está falando, né? Como processo histórico. Acho que isso também é um outro debate, né? Que é interessante a gente pensar e situar. Quando aquilo que a gente está dialogando agora, o ambiente de processos revolucionários muda, a luta dos movimentos sociais também muda. Passa a ser mais de reivindicação
do que de luta de classes, né? De proposição de um outro projeto de sociedade, né? A agroecologia popular, por exemplo, do MST, ela deveria estar engrossando o caldo do projeto popular de Brasil. Mas como não tem um projeto popular de Brasil de fato sendo pautado, a agroecologia popular está como um processo sendo executado dentro de um movimento. Não era para ser do MST a agroecologia popular, era para ser da sociedade. Então a gente tem um recuo tático estratégico, porque o projeto de nação não está sendo disputado pelos partidos políticos, pelos movimentos sindicais, pelos movimentos organizados, pelas células, segundo Gramsci, de sociedade civil organizada, né? Então, por favor. Eu acho que o problema é duplo. Além dessa questão do recuo estratégico da esquerda, a gente tem que olhar também para como que o aparelho repressivo do Estado capitalista ele se sofisticou também. Porque se você for olhar a questão da Palestina, mesmo com toda a população mobilizada, é muito difícil enfrentar um Estado com a tecnologia militar que existe hoje, né? E isso até impõe uma barreira quase que intransponível na própria esquerda, com perspectiva de uma luta revolucionária, de uma luta armada também. Eu acho que essa questão... Maravilhoso, assim como o debate, sim. Por exemplo, o Marini, quando vai discutir o Chile e a vitória do Allende, né, a vitória da Unidade Popular nas eleições, né, disputou politicamente e ganhou, né, a Unidade Popular ganha, né. E o Marini escreve um livro chamado O Estado de Contra-Insurgência, né, o caso chileno. E ele vai dizer que quando a gente estuda o Estado na América Latina, não é o mesmo Estado nacional das economias centrais. Por quê? Esse Estado do subimperialismo, ele vai sempre atuar na contenção da luta de classes. Seja legalmente a partir da sua forma de legislar, seja realmente a partir da sua forma de ser coercitivo sobre as lutas populares do campo e da cidade. Então, o Estado da ditadura militar, ele é o exemplo mais notório da violência de Estado. Mas o Estado democrático de direito, ele sempre é o Estado contra os povos. Que nós só vamos conseguir ganhar coisas na luta. Não vem do Estado, porque esse é o Estado oligárquico agrário, né? Então esse é um outro debate importante de estudo. Estado de contra-insurgência. O Estado que em todo o tempo histórico está pensado e projetado no direito para cercear a luta popular. E no governo do PT, no período da Dilma, pós-2013, lembram do debate sobre os black blocs, né? Se instituiu que ocupar as ruas é crime, né? Quase se associou isso à política antiterrorista. Então o espaço de luta social é a rua. E o que o governo progressista fez foi legislar contra nós usarmos a rua. O que significa dizer que se a gente vai para a rua coletivamente, primeiro vem a bala de borracha, as prisões dos líderes. E isso não pode ser aceitável para um governo progressista. Não pode ser aceitável para nós que ele nos impeça de ter o espaço público como espaço de comunicação e expressão, portanto de luta de classes. Um governo progressista, por isso que a gente tem que ter mediações. A disputa política contra o conservadorismo exige de nós algumas eleições imediatas, mas não é isso que define um projeto social popular. Né? Então, eu entendo o desengano ou a separação dessas novas gerações com esse ambiente, porque nós vivenciamos isso na rua.